A paróquia Nossa Senhora das Dores iniciou-se com uma pequena capela construída em 1940, na atual Vila Operária em Assis, vila a qual inicialmente se chamava Vila Coelho. Com a vinda da estrada de ferro para a cidade de Assis, a antiga Vila Coelho foi tomada por trabalhadores, fazendo assim surgir então a atual matriz da Vila Operária, e seus fundadores foram Francisco Negre, ferroviário, Pedro Pravídio de Melo, João Coelho, comerciário, João Esteves Lopes, ferroviário, Sebastião Gonçalves de Oliveira, barbeiro, José Augusto Ribeiro, prefeito, Tiago Ribeiro, também prefeito, Nicolau Bermejo, ferroviário, Cassemiro, ferroviário, Ezequiel Correia e José Figueiredo, ferroviário. Conta no livro Tombo, com identificação de sem número, que tudo nesta vila era festa. A capela da Vila Operária tinha nesse período os limites de Maracaí, Capela São Judas Tadeu, Santa Cecília, Santa Isabel, metade da atual Prudenciana, Capela Eldorado, metade de Tarumã, Capela Santo Antônio, Capela de Florínia, até os limites de Cândido Mota, todos dependendo da capelania de Vila Operária, com direitos paroquiais. Os primeiros padres dessa capela foram Padre Jorge Fredini, na sequência Padre Mário, de 8 de março a agosto de 1948, Padre Adolfo e um Frei Narciso, Padre João Batista, Padre Luiz, Padre Antônio e Padre Márcio. É então que começamos a dar os primeiros passos na fé. Quem serão os próximos padres a vir para a nossa paróquia? Será que a antiga Vila Coelho irá progredir na fé? Bem-vindo ao jubileu de 75 anos da paróquia Nossa Senhora das Dores da Vila Operária. Em 1953, cheguei em Assis, numa leva de padres italianos do PIME, Pontifício Instituto de Missões Estrangeiras, padre na Igreja Nossa Senhora das Dores, na Vila Operária, durante 34 anos, de 25 de novembro de 1953 a 15 de fevereiro de 1987. Cavanhaque branco, montado numa velha lambreta e dentro de uma batina muito larga. Padre Aloísio se torna uma figura marcante ao circular pelas ruas da cidade. Sua estadia deveria ser breve, 3 ou 4 meses, tempo de recuperação de sua saúde abalada, vindo do Amazonas, onde trabalhava desde dezembro de 1948. No final do 4º mês, ele foi obrigado a optar, ou o Amazonas, ou o sul do Brasil, e precisamente continuar em Vila Coelho. Os superiores aceitaram a segunda escolha. Ele continuará ficando em Vila Coelho até segunda ordem. Sua primeira saída foi em julho de 1960 até dia 20 de janeiro de 1961, 6 meses e 10 dias. Foi substituído por Padre Luiz, também do PIME. A capela da Vila Coelho fazia parte Vila Coelho, Vila Santa Cecília e Florínia, tendo como limite a Avenida Marechal Deodoro, Avenida Getúlio Vargas, chegando até o Paranapanema, tendo aos lados Vila Xavier, Cândido Mota e Maracaí. Capela maior que uma diocese da Itália. Na segunda viagem para a Itália, Padre Aloísio deixava como substituto
Padre Hugo, também do PIB. Florínia funcionava como uma paróquia desde maio de 1964 e Vila Operária estava erguida em dia 1º de maio de 1960. A paróquia de Santa Cecília devia funcionar ainda como capela da Vila Operária, até a vinda dos pregadores redentoristas que vinham em Assis a preparar missões em março de 1973. Padre Vicente Mariani, sucessor de Padre Airag, em setembro de 1972, queria que o Padre Aloísio se transferisse para Santa Catarina e deixasse Vila Operária. Mas também não deu certo. Padre Aloísio continua sempre na Vila Operária até a presente data. Documento não datado, retirado do livro Tombo sem número, Paróquia Nossa Senhora das Dores, Vila Operária. Padre Aloísio chega à comunidade da Vila Operária. Como será que os moradores o recepcionaram? Acompanhe no segundo episódio do documentário 75 anos de paróquia. A antiga Vila Coelho, hoje denominada Vila Operária, é um bairro periférico da cidade de Assis. Esse bairro é composto essencialmente de ferroviários. Nesta vila está situada uma pequena capela, medindo menos de 3 metros. Nesse tempo, veio para o nosso bairro Padre Aloísio Bellini, no dia 25 de novembro de 1953. Desde que a capela foi desmembrada da paróquia São Vicente de Paulo, da Vila Xavier, criada a paróquia Nossa Senhora das Dores por decreto de Dom José Lázaro Neves, bispo diocesano, no dia 1º de maio de 1969, mantendo Padre Bellini como pároco. As primeiras catequistas foram Irmã Maria Letícia Carpentieri, Eva Figueiredo, Madalena Menck, Lourdes Bermejo, Olívia de Melo, Maria Aparecida Nunes, Nelson dos Santos, Pedro Pavídio de Melo, Antônia Torres da Silva, Aparecida Machado, Celso Santoro, Odete Evangelista, Leonilda Negre, Luíse de Almeida, Benedita de Almeida, Geni da Silva, entre outros. Fundou o CAPSA, Círculo dos Amigos dos Pobres do Pão de Santo Antônio, criou o Clube das Mães, incentivou muitas cruzadinhas e os Marianinhos. Criou também a Banda Mirim, cujo organizador era Sr. Tobias Antônio Batista, e os instrumentos foram doados pelo governo do estado. Até um ambulatório médico tinha para cuidar dos pobres. O médico, Dr. Alberto Vilene, que cuidava. Nunca faltou a cesta de Natal para os pobres, até com café da manhã, nunca se esquecendo da Páscoa. Tinha algum projeto antigamente, assim, que ajudava os pobres? O que tinha antigamente? Sempre teve. Eu acredito que talvez você tenha até ouvido já por aí, não sei. Eu comecei a participar aqui na igreja, né, da comunidade da igreja, em 82. Eu trabalhava no sítio, né, viajava todo dia, chegava tarde, e a gente ia à missa, assim, mas não participava da comunidade. Depois a Toninha, que já faleceu, né, me convidou para... Ela era coordenadora da catequese, ela ficou tempo na catequese como coordenadora. Aí ela me convidou para dar catequese. Aí eu comecei a dar catequese em 82, né? E fiquei 26 anos dando catequese, depois fiquei como coordenadora também. E trabalhei com o Padre Aloísio nessa época, até a gente trabalhava ali na Maria Clélia. A gente dava catequese na escola, né, Maria Clélia.
tinha bastante criança, muita criança naquela época, tinha umas 5 ou 6 turmas, mas assim que quase enchia a classe de criança. Então aí nós trabalhamos um tempo ali, aí eu fiquei muito tempo na coordenação. Maria Luísa, a gente trabalhou com ele ia lá na escola, né? Quando a gente estava trabalhando com as crianças na catequese, ele aparecia lá na catequese também. Ele ia lá, ele sentava, conversava com a gente. Quando a catequese era aqui também, numa salinha ou no outro também ele vinha. Dentro da igreja, a gente dava catequese. Eu comecei dentro da igreja. A igreja era pequenininha, né? Mas a comunidade aqui assim era muito unida, a igreja era sempre cheia. Tinha a missa às 6 horas da manhã, tinha a missa às 8, 8h30, não me lembro. Depois às 11 horas da manhã era a missa dos jovens. Era só jovens, com o Padre Luísio. Missa dos jovens. Então essa missa era especial com os jovens, né? Aquela Roseli também participava, ela cantava muito bem, cantava, eles tocavam, era muito bom mesmo. E a comunidade participava mais ainda, muito participativa nessa época. No tempo, quando a gente começou, nos anos 80, aí, final de 70 também, aqui tinha muitos cursos aqui, tinha o Clube das Mães ali, onde hoje é o CAPSA, né? Era o Clube das Mães, o Padre Luiz que fundou, tinha a banda com instrumentos todos, tinha o Vossen, né, que ele criou, o meu marido mesmo participava do Vossen porque ele queria jogar bola, então o padre catava a molecada assim, queria jogar bola, então tem que vir na igreja, tem que participar da missa, não sei se era 6 ou 7 horas da manhã. Vem à missa, senão quem não vem na missa não joga bola. Tinha curso de corte e costura, tricô, crochê. Ali, a esquina aqui onde tem aquele círculo, aquele trabalho de buraco ali, né, da escola ensaio, ali tinha uma biblioteca na esquina, uma casa na esquina, tinha muitos livros. Eu me lembro de enciclopédias que tinha da Barça, de uma outra enciclopédia Bordeaux, que eu esqueci o nome agora, a Barça, e a outra eu não me lembro o nome agora, mas tinha muitos livros. Se eu não me engano, teve uma época que teve curso de alfabetização de adultos também. O Padre Luiz era uma pessoa assim, que ele fazia visita nas casas, ele vinha na minha casa, aquela casa bem modesta, bem simples, ele chegava lá no portão e gritava: tô entrando, tô chegando, tô entrando, e entrava e vinha. Uma vez eu até fiquei assim muito, como é que fala assim, preocupada, que ele chegou na minha casa e falou assim para mim: olha, professora, fulano e fulana vão casar e eu trouxe esse livro para a senhora dar um curso para eles antes do casamento. Nossa, eu falei: meu Deus do céu, o que será que o padre está pensando? Como é que eu vou dar um curso para um casal de noivo que vai casar, né? Em torno da igreja, Padre Aloísio estimula várias atividades culturais para manter os jovens do bairro em atitudes úteis. Deste modo, aparece o TAVO, Teatro Amador da Vila Operária, que revela o autor, diretor e professor de teatro Mário Bolognese, autor do livro Palhaços e ex-secretário de Cultura de São Bernardo, São Paulo. O teatro da Casa Paroquial ficava lotado, e às vezes éramos obrigados a fazer 2 ou 3 sessões numa noite, conta o diretor do TAVO, Eduardo Castro. Ele recorda a batalha para montar o teatro em 1964 a 1976. A prefeitura estava desmanchando um barracão de madeira, no local onde hoje fica o Gema, e conseguimos com Oliveiros Alberto de Castro, vice-presidente de Rui Silva, a doação daquelas tábuas velhas, que serviriam para erguer o teatro da Vila Operária. Um tema constante nas produções teatrais do TAVO dizia a respeito da família. Os espetáculos retratavam as diferenças conjugais, as crises de relacionamento entre pais e filhos, traições e morte de membros da família. As produções realistas, incorporadas pelo grupo, colaboravam com essas perspectivas de fácil compreensão da encenação. Padre Aloísio procurava extrair algum tipo de ensinamento dos espetáculos montados pelo grupo.
A história do Teatro Amador da Vila Operária, por iniciativa de Padre Aloísio Bellini, não se encerra em 1976. No entanto, a partir deste ano, ele sofreu mudanças, alterações no elenco, no repertório das peças, enfim, assumiu novas características, e com a partida de Padre Aloísio e pouco incentivo à comunidade operária, as pessoas foram ficando cada vez mais extintas, até chegar ao fim, e o Tavo ter que apagar suas luzes. Padre Aloísio não para por aí. Funda o Vossen, Vila Operária Clube Esporte Mariano, em 21 de julho de 1954, onde os jogadores, para participar de treinos e jogos oficiais, teriam que participar da missa, supervisionados pelo próprio Padre Aloísio. Diante do nome estranho, a população adota algo mais simples e passa a chamar a equipe de Marianinho, o qual foi acolhido por todos da comunidade com muito carinho. No distintivo, as frases em latim: Audite vossem domini, ouve a voz do Senhor, e non ducor duco, não sou conduzido, conduzo, lema da bandeira paulista. A camisa, também pensada por Padre Aloísio, tem cores branco e bordô. O bordô simboliza o vinho e o branco, o pão. Outra iniciativa de Padre Aloísio Bellini que sacode o bairro é a criação da Escola de Samba da Vila Operária. No princípio, um bloco paroquial, depois de alguns anos, uma das melhores da cidade. Pontificado na avenida sob o comando do jornalista e vereador Reinaldo Nunes, o português. Diz o refrão do primeiro samba enredo da escola de samba: de uma roda de samba muito modesta, ao som do batuque em dia de festa, nasceu a escola que hoje é assim. A escola de samba da Vila Operária, ela foi fundada inicialmente a partir da torcida do Vossen. Em 1978, o Vossen, que é uma criação do Padre Aloísio Bellini, o Vossen foi criado no dia 31 de abril, 21 de abril de 1954, numa criação do Padre Aloísio Bellini. Ele criou o Vossen com a intenção de atrair as pessoas que jogavam futebol para a igreja. Então, aqui na Praça da Vila Operária, onde hoje há aquele círculo, havia a Biblioteca Circulina da Vila Operária, havia um outro barracão, e nesse salão, nesse barracão, havia uma reunião todo domingo de quem jogava no Vossen, que naquele tempo era o Marianinho, Vila Operária Clube Esporte Mariano, Marianinho. Então, o Marianinho, até 1977, tinha disputado o campeonato amador, tinha sido campeão, bicampeão amador, e em 1978 disputou pela primeira vez o campeonato de futebol profissional na Federação Paulista de Futebol. O presidente era o Luiz Funari, que tinha um bar aqui em frente à Praça da Vila Operária, em frente à igreja da Vila Operária, e tinha todo o pessoal, Picha, Luiz Carlos Sampaio, o Bolão era o treinador, que até hoje frequenta a paróquia. E em 1978 o Vossen entrou para disputar o Campeonato Paulista da segunda divisão, naquela época. Para animar o Vossen, tinha um pessoal que batucava, e era o pessoal da Vila Operária. E o pessoal da Vila Operária, que batucava nos jogos do Vossen, decidiu fundar a Escola de Samba Unidos da Vila Operária. Se reunia no Bar do Zé Baiano, que era bem próximo aqui da praça, 2 quadras daqui, e procurou o padre para que ele pudesse também ajudar a escola de samba a se formar. E o padre serviu a escola de samba com esse espaço que nós estamos gravando essa entrevista, que é o Tavo, e também tinha um barracão, o Galpão a Jato da Vila Operária, que era o espaço que hoje é um vão livre entre a igreja e o Tavo. Ali tinha um barracão onde tinha quermesse, era chamado de Galpão a Jato da Vila Operária. E a escola de samba começou exatamente aqui, no Tavo e nesse barracão de festas. A gente fez as alegorias, fez aqui as fantasias, e daqui, da paróquia, surgiu a Escola de Samba da Vila Operária,
que foi fundada no dia 10 de outubro de 1979 e participou do primeiro desfile no ano de 1980. Ou seja, nós estamos completando hoje, neste ano de 2015, 35 anos de participação ativa no Carnaval. E a participação do padre foi fundamental, porque se ele não cedesse esse espaço, a escola de samba não existiria, ela não teria onde se organizar. Os ensaios aconteciam aqui também, em frente à paróquia, a igreja matriz, e as fantasias e alegorias. O primeiro carro alegórico que foi feito da escola de samba foi feito exatamente aqui, do lado do Tavo, que era retratava um buracão que foi feito pelo saudoso ferroviário Marobo. Ele fez um buracão feito num carro alegórico e as fantasias foram feitas aqui no Tavo. Então foi fundamental a participação do padre, fundamental a participação da paróquia na fundação da escola de samba. Em 1975, chega à paróquia da Vila Operária o movimento neocatecumenato. Vamos conhecer um pouco deste que é um dos movimentos mais fortes dentro de nossa paróquia. Neste ano, o movimento neocatecumenato faz 40 anos dentro de nossa diocese. Os fundadores do movimento foram Kiko Argeli e Carmen Hernández. Este foi o ambiente onde o neocatecumenal nasceu, em Madrid, na cidade de Palomares Altares, em 1964. Na imagem acima, Dom Casemiro vai ao barraco de Kiko e ali cantam e rezam juntos. Dom Casemiro foi quem levou o caminho neocatecumenal para as paróquias. Encontro com Pedro confirma o carisma e fortalece a missão. Na imagem, a carta de recomendação do caminho neocatecumenal, enviada pelo Papa João Paulo II aos bispos, em 1990. Na Diocese de Assis, o caminho neocatecumenal chegou em 1975, através de um pedido do então pároco de Tarumã, Padre Efrem, que já conhecia o caminho da Itália. Chegando à nossa diocese, ficou na Vila Operária com o Padre Aloísio, mais ou menos 40 dias, antes de ir para Tarumã. Que estavam evangelizando em Umuarama, no Paraná, estes disseram que era necessário evangelizar em 2 paróquias ao mesmo tempo. Foi quando o Padre Efrem entrou em contato com o Padre Aloísio, e este também aceitou as catequeses do caminho neocatecumenal na Vila Operária.
O caminho neocatecumenal hoje está em mais de 200 nações no mundo. Algo se ha movido dentro de mí. Mi niño ha exultado de gozo. Na imagem acima, André, seminarista, seu pai Sidney, sua mãe Shirley e suas irmãs Ariane e Adriele. Na foto, seminarista Túlio, com seus pais Carlos e Nair, e as irmãs Ana Débora e Ana Ruth. Na imagem, a primeira comunidade de Assis em Paraguaçu Paulista, na última convivência antes de terminar o caminho e peregrinar em Israel na Terra Santa. O movimento neocatecumenal permanece em nossa paróquia até os dias de hoje, completando 40 anos de existência, graças a Padre Aloísio Bellini. Em 1987, cansado e doente, o padre é transferido contra sua vontade para a capela do bairro Bonfim, a paróquia da Catedral. Ele estava muito mal, quase cego, e chama a vizinhança para ajudá-lo a colocar o seu Fusca na garagem estreita, conta a professora e vizinha Nice Servilha. Uma noite, se perdeu, não achava a igreja, e foi bater na porta da Casa de Fiéis. Em janeiro de 1992, embarca para a Itália e é conduzido à casa de repouso do Pime. Pouco antes de morrer, é visitado pela viúva do ex-prefeito José Augusto Ribeiro. Soube que ele estava muito doente e quis vê-lo, ela diz. Encontra Padre Bellini em cadeira de rodas, magro e muito abatido, mas com uma pergunta na ponta da língua: como vai o vossem? Ele não sobrevive muito tempo. 3 anos e 4 meses depois da despedida de Assis, morre às 0h30 de sábado, dia 4 de maio de 1996, aos 83 anos, no próprio asilo em que passava os últimos anos em coma. É sepultado no túmulo de seus pais. Como cidadão assisense que era, o prefeito então, Zeca Santilli, decreta a luta oficial de 3 dias por sua morte. Padre Aloísio partiu, deixando grandes saudades até os dias de hoje. Mas como será que a igreja da Vila Operária ficou? Quem foram os próximos padres que passaram por aqui? Acompanhe no 3º episódio. Em 15 de fevereiro de 1987, foi instalado na paróquia de Nossa Senhora das Dores uma nova comunidade das Irmãs de Jesus do Bom Pastor, chamados de Pastorinhas. A cerimônia realizou-se durante a celebração da Eucaristia, presidida pelo vigário-geral e co-celebrada por outros padres da diocese. As religiosas eram Irmã Rosa Maria Gomes, Irmã Vera Lúcia Purgato, Irmã Maria Holanda Carrara, Irmã Amilésia Maria da Solenidade Dias. A paróquia da Vila Operária é uma comunidade sem sacerdote e, portanto, carente de assistência religiosa. O bispo diocesano Dom Antônio de Souza confiou às irmãs pastorinhas um amplo trabalho de evangelização,
o povo da Vila Operária recebe as religiosas com muita alegria e grandes esperanças. Com toda essa movimentação que se passava na cidade de Assis, entre padres do PIME e diocese, a comunidade da Vila Operária não parou. Somente no dia 22 de fevereiro de 1987 que as irmãs conseguiram colocar a mudança, ocupando a casa paroquial. Na noite, aconteceu no barracão da Vila Operária o primeiro contato das irmãs com o padre Golfetti, que acabara de ser nomeado para a paróquia. Fizeram uma reunião com todas as lideranças. As irmãs e o padre tomaram conhecimento de cada grupo existente na paróquia. No dia 12 de março de 1987, foi realizado na Casa das Irmãs uma reunião com os responsáveis das comunidades do neocatecumenato, um forte movimento que vive em nossas comunidades até hoje. No mês de agosto, iniciou-se na paróquia da Vila Operária os encontros de formação de lideranças com os seguintes temas: Bíblia, liturgia, dinâmicas de grupo, Jesus Cristo, sacramentos e outros. De 13 a 20 de setembro, foi celebrado na comunidade da Vila Operária a Semana da Padroeira, Nossa Senhora das Dores. A abertura foi na Capela Santo Antônio. Na sequência, procissão com a imagem. No dia 18, foi celebrado os 50 anos de sacerdócio de Padre Aloísio Bellini, como o bispo Dom Antônio Souza e demais padres da cidade de Assis, e logo após, uma confraternização no barracão da vila. Em julho de 1987, ficou decidido a demolição da antiga igreja existente desde 1940, com toda a liderança de Padre Aloísio Bellini. Existia um sonho de construção na nova matriz. Houve várias tentativas, várias campanhas, vários projetos, mas apenas acabou ficando no sonho. Com a saída de Padre Bellini no dia 15 de fevereiro de 1987, com a chegada de Padre Antônio Carlos Golfetti e das Irmãs Pastorinhas, Rosa Maria Gomes como coordenadora, a idealização da nova matriz voltou à tona. No mês de julho de 1987, a velha matriz foi derrubada, com a aprovação de toda a comunidade. Houve muitos protestos contra a demolição por parte de alguns defensores da preservação do patrimônio histórico da cidade de Assis. Foi um episódio que teve bastante polêmica na cidade, não foi apenas aqui na Vila Operária. Eu particularmente era defensor que aquela igreja deveria ser mantida. Havia uma promessa do prefeito à época, então José Santini Sobrinho, de ceder inclusive uma área para construir uma nova igreja. Por que nós defendíamos e continuo defendendo que aquela igreja deveria ser mantida? Era um patrimônio histórico. Era pequena, era acanhada, é verdade, mas era um lugar que retratava a história da Vila Operária. Então hoje nós temos um espaço muito grande que poderia ter uma outra igreja. Eu me lembro como se fosse hoje, que o prefeito participou da reunião. Nós tivemos aqui a Ana Maria Martinez, que era uma conselheira do CONDEPAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Histórico do Estado de São Paulo, veio até a cidade de Assis para manter aquela igreja em pé. Infelizmente a discussão caminhou por outros lados, lamentavelmente, na minha opinião, repito, a maioria decidiu que deveria ser derrubada a igreja. No mês de julho de 1988, foi iniciada a obra de construção da nova matriz. Primeiramente foi construído o muro, em seguida foi feito o aterro. O padre Roberto Carlos da Vila Prudenciana se interessou pela demolição e assim ficou resolvido. A comunidade da Vila Prudenciana se responsabilizou pela demolição da igreja e levaria em troca o material. Mas na verdade, a parte final da demolição, a parte mais difícil, ficou para a Vila Operária, pois os trabalhadores da Vila Prudenciana não voltaram mais. Foi então que, depois de muitas polêmicas, a igreja veio realmente ao chão. No dia 26 de agosto de 1987, foi concedido o alvará de demolição pela Prefeitura de Assis. No dia 22 de novembro de 1987, foi realizado no Barracão da Vila uma assembleia para reavaliar o ano, a caminhada da paróquia. Essa reunião reuniu todas as lideranças da paróquia, somando no total 150 pessoas. A partir daí,
a paróquia da Vila Operária só desenvolveu, graças a atitudes iniciais de Padre Bellini e continuadas por Padre Antônio Carlos Golfetti. Houve a primeira comunhão na Capela da Imaculada, crisma na Capela Santo Antônio. As irmãs foram transferidas de cidade e no dia 10 de setembro de 1988 foi celebrada a Semana da Padroeira. A abertura deu-se na comunidade da Fortuna, com a missa e uma caminhada com a imagem. No domingo, o encerramento foi celebrado somente na missa, das 19 horas, com a bênção do terreno da igreja. No dia 5 de outubro de 1988, iniciou-se na paróquia Nossa Senhora das Dores as catequeses de um novo grupo do neocatecumenato, e uma semana antes, os catequistas visitaram as capelas lançando o convite para o novo grupo. A paróquia, sempre ativa, convidava seus fiéis a estarem presentes em tudo. No dia 6 de outubro, foi feita uma vigília em comemoração aos 50 anos de fundação das Pastorinhas. Nos dias 6, 20 e 27 de novembro, ainda no ano de 1988, aconteceu a primeira Eucaristia de 6 grupos de crianças. No dia 27, foi realizada uma assembleia paroquial, das 13h30 às 17 horas. E nesta assembleia foi visto o filme Pé na Caminhada. No ano de 1989, a paróquia Nossa Senhora das Dores havia produzido muito, fazendo a comunidade da Vila Operária crescer. No dia 16 de abril do mesmo ano, deu início ao grupo de jovens, através de uma tarde de reflexão, oração e lazer. No dia 2 de abril, também do ano de 1989, a jovem Vera Lúcia Ribeiro entra para a Congregação das Irmãs Pastorinhas, festividade que foi realizada diante de toda a comunidade. No dia 17, houve assembleia na Capela Santo Antônio para formar a nova equipe da capela. A matriz, sempre movimentada, abre suas portas para a juventude. Exatamente, não lembro, 14, 15 anos, que eu comecei a participar com o pessoal dos casais. E tinha o pessoal que tocava, né? Que era o seu Chiquinho, o seu Pedrinho, o pessoal, o seu Batista, que tocava. Então eu fui entrando devagar para eu poder aprender. Eu aprendi a tocar um pouco de violão. E aí foi o padre. Na época eu tinha bastante jovem, o padre quis fazer o movimento dos jovens, né? Eu era meio adolescente, eu tinha mais pessoas mais de idade e menores. Né? Aí foi feito a comunidade dos jovens, que chamava JUCRES, né? Era Jovens Unidos em Cristo. Então os jovens começaram a fazer esse movimento, né? Isso graças ao Padre Luiz também, né? Que ele que era o suporte da gente, né? Ele que era o nosso mestre. E aí por muito tempo assim mudou, depois eu não me lembro também, mudou, o JUCRES passou outro nome, e aí o pessoal saía um, entrava outro, como acho que hoje também o grupo de jovens tem esse jeito aí. No dia 22 de abril, ainda de 1989, realizou-se a primeira reunião dos jovens e foi escolhido o nome para o grupo, JUC, Jovens Unidos com Cristo. Foi eleita também a coordenação, que ficou como presidente Cirlei Batista, Auraci como vice-presidente, primeira tesoureira Rosângela e segundo tesoureiro Adriano Tadeu Bruni Pitarello.
Entre o dia 26 de maio a 10 de junho de 1989, aconteceu o bingo no dia 26 e no dia 10 a grandiosa festa junina em prol da construção da matriz. Além disso, durante todo o mês de junho houve reuniões por quarteirões para reflexão sobre o tema Igreja Santa e Pecadora. E no dia 29 de junho aconteceu o encontro com adoração e reflexão. No dia 10 de setembro de 1989, por documento enviado à matriz, o administrador da paróquia passa a ser Padre Maurílio Alves Rodrigues, sobre o protocolo 77 do ano de 1989, livro 4, folha 7. O ano de 1989 se encerra. A comunidade da Vila Operária e a matriz finaliza mais o ano com muito louvor e glória. No dia 11 de fevereiro de 1990, houve a retomada das atividades paroquiais. Foi fundado e organizado o grupo de adolescentes da paróquia com um bom grupo de participantes. Teve então o primeiro encontro Despertai para os jovens de nossa comunidade a partir de 15 anos. Neste mês também, a Capela da Fortuna, que até o presente momento pertencia à nossa paróquia, é entregue à paróquia da Prudenciana, Nossa Senhora de Fátima. Em maio de 1990, no dia 1º, com a missa em honra a São José Operário, em junho, festa junina, em julho tivemos crisma, em 14 de outubro de 1990, Padre Emídio Lopes celebra sua primeira missa na paróquia, com participação de todas as comunidades. Na sequência, ele assume a paróquia, ficando assim como administrador paroquial. Em novembro, tivemos o mês das famílias, iniciar a construção de um centro catequético com a ajuda da comunidade da Alemanha. E finalizando o ano de 1990, houve o encerramento das atividades e a primeira comunhão de jovens e adultos. A festa do Natal foi bem preparada e a animação ficou a cargo dos jovens com uma pequena encenação. O ano de 1991 fica marcado pelo segundo encontro Despertai para jovens acima de 15 anos, as confissões comunitárias, primeira reunião de ministros da Eucaristia, festa dos setores, reunião com equipe vocacionais, eleições da nova diretoria da Capela Santo Antônio, 41ª Festa do Trabalhador e a segunda Gincana do Trabalhador, posse da diretoria do CAPSA, reunião de coordenadores de movimentos. No dia 30 de maio de 1991, às 20 horas, houve missa com a coroação de Nossa Senhora Aparecida, feita pelas crianças da catequese, onde 35 crianças participaram do evento. Em 1992, o então atual e único livro tombo disponível na paróquia foi entregue nas mãos de Padre Félix Xavier da Silva, no final deste mesmo ano. Porém, ressalta que os registros que passa a fazer deixarão a desejar e certamente dados históricos importantes serão sonegados. Do ano de 1993, vamos avançar no tempo e partir para 1995. A última celebração que tivemos na matriz foi a de quarta-feira de cinzas, com as duas comunidades participando juntas. Devido à colocação do piso na igreja matriz, as celebrações passam a ser realizadas no mesmo salão comunitário. O ano de 1995 chega ao fim. A comunidade Santo Antônio adquire um terreno de 11 metros por 25 metros. No local, será construído um salão comunitário e as salas para reunião. No mês de novembro, tivemos a primeira edição do jornal Caminhando, órgão informativo da paróquia. Conta com a direção do diácono Luiz Fernando, que havia chegado meses atrás. No dia 2 de fevereiro de 1997,
Padre Alberto Rodrigues dos Santos recebe a provisão da paróquia Nossa Senhora das Dores e Padre Odeir Galdino como vigário paroquial em protocolo número 207, livro 4, folha 20. Após assumir a paróquia, Padre Alberto começa um período de reconhecimento a partir de reuniões com o CPP. Aconteceram também outros eventos, tais como retiro para jovens, reorganização da Pastoral da Comunicação, o Jornal Caminhando, ampliação das equipes de animação musical nas celebrações, avaliação e início de reorganização das pastorais sociais, e muito mais. É realizado o primeiro Escalada, um evento marcante para a cidade de Assis e região. E por fim, a realização do segundo Escalada, e Padre Odeir é transferido para a cidade de Iepê. E na segunda semana do mês de novembro, Padre Golfete, antigo pároco de nossa comunidade, se envolve em um acidente automobilístico. Em janeiro de 1998, realiza-se a primeira escola de formação de evangelizadores com a participação de 50 cursistas. No dia 2 de abril, ainda de 1998, começou a reforma do Tavo. O local será usado como um centro de evangelização da Vila Operária. Organizam um encontro de pais e filhos. O encontro realizou-se em Paraguaçu Paulista, em uma chácara chamada Santuário. Este mesmo encontro contou com 300 pessoas. Com isso, todos os objetivos foram alcançados. Em julho, houve o segundo curso de formação de evangelizadores, que contou com 80 participantes. Em agosto de 1998, a paróquia da Santa Cecília, através de seu pároco, passou para nossa matriz a comunidade de São Pedro e São Paulo, localizada no Parque Universitário. Lá existia uma simples capela de 5 metros por 10 metros. Agora, a comunidade da matriz Nossa Senhora das Dores se expande. Padre Alberto fica contente com essa capela e começa a desenvolver projetos para a construção da nova capela no local. Em outubro, foi feito o primeiro curso de formação de evangelizadores para crianças, que contou com a participação de 62 pessoas. Padre Alberto tinha consigo a força e a coragem da comunidade da Vila Operária. A paróquia estava ativa e focada na evangelização. As pastorais trabalhavam junto com ele. Em janeiro de 1999, realizou-se o terceiro curso de formação de evangelizadores, reforçando a Semana Missionária. No dia 25 de maio de 1999, realizou-se mais um curso de formação voltada para as missões e deu início a um mutirão de evangelização. Correndo um pouco no tempo, vamos pular para o ano de 2000, mais precisamente no dia 5 de abril. Na madrugada deste dia, a igreja de Santo Antônio foi invadida e roubaram o sacrário, levando também as reservas eucarísticas, profanando assim aquela capela. O fato provocou uma profunda tristeza em toda a comunidade. 20 de abril de 2000. Estava na reta final da construção da nova Capela São Pedro e São Paulo. Sua inauguração se deu por uma celebração eucarística e a primeira comunhão de 18 crianças. Comunidades ativas. E o trabalho se intensificava nas capelas. A Capela da Imaculada teve a crisma com 15 jovens. Neste mesmo ano, inicia-se o grupo de jovens AUC,
e o Ministério Coral Alfa Ômega, contando com em torno de 50 crianças e adolescentes. AUC, que significa Adolescentes Unidos em Cristo, apoiado pelo Padre Alberto, realizou vários acampamentos. Pioneirismo, que se espalhou pela cidade de Assis e região, conduzidos por Juliana Rodrigues. Em março de 2001, a matriz e suas capelas estão agitadas. A catequese das crianças está sempre em movimento. Em junho, começa a construção da nova casa paroquial. No local, foi demolida a antiga casa e se planeja construir um moderno sobrado, com aquecedor solar e garagem para 2 carros, onde abrigará confortavelmente 2 padres. Os recursos para a construção é o resultado das economias de finanças de quase 5 anos. Em setembro, realizou-se a Semana da Padroeira, junto com a Semana das Famílias. Os meses de novembro e dezembro foram marcados pelas grandes festividades em torno da catequese. Primeira Eucaristia, confissões comunitárias, festas natalinas. Neste mesmo mês, houve a conclusão da construção da casa paroquial. A construção se encerrou, e o ano também. No dia 5 de janeiro de 2003, o padre Ângelo Messias Costa chega em nossa comunidade. No dia 25 de setembro de 2007, padre Ângelos Messias da Costa envia um documento à Mitra Diocesana para o pedido de transferência para outra paróquia, estando em comunhão com os demais pedidos para o fim de 2007 e completando 5 anos. Ele pede a antecipação da mesma. O ano termina com a saída do pároco e do atual seminarista. Com missa solene, a comunidade da Vila Operária se despede de ambos. A partir daí, nos anos que se seguem, 2011, 2012, 2013 e 2014, seguiram com a entrada e saída de padres de nossa comunidade. Surgimento de outros movimentos e iniciativa que estão presentes até os dias de hoje. Tivemos o primeiro Acampa Crisma, realizado no ano de 2003, na Água da Fortuna, que na sequência deu início ao Grupo de Jovens Jesus Eucarístico, o qual atualmente tem exercido atividades junto à comunidade, com uma célula na comunidade do Parque Universitário. Dentre os feitos de evangelização atual em nossa comunidade, destaca-se os encontros do ECC, almoços realizados na paróquia, catequeses do neocatecumenato, realizado aos domingos de manhã após a Santa Missa, acampamentos do Grupo de Jovens Jesus Eucarístico, que está caminhando para a sua 4ª edição, com 100 campistas e 70 pessoas trabalhando nas equipes de trabalho. Nascimento do Grupo CUC, Crianças Unidas em Cristo. Retorno do Coral de Crianças, sob supervisão de Juliana Rodrigues, a convite de Padre Orlando. Preparação para a campanha da fraternidade, conduzidas pelo Padre Orlando. Primeira edição da Via Sacra ensinada com os jovens no Tavo, com a direção de Lucas José Barbosa Rodrigues, com auxílio de Padre Oswaldir, atual vigário da paróquia. Confecção das roupas por Leda Garcia e Inara Xavier. Pintura do salão de festas da paróquia Nossa Senhora das Dores. Reforma do teto da Igreja Matriz. Nova pintura e troca de iluminação. Replantio de árvores na Praça da Vila Operária pelo pessoal da Escola de Samba. Pintura do palco do Tavo, por Bruno Carlos Gabriel Ferreira, com material doado, que estacionou devido à falta de material para a conclusão, porém que mantém o projeto do mesmo e reativação do Tavo, com peças teatrais produzidas pelos próprios paroquianos da Vila Operária. Tivemos também a realização da adoração no Tavo, com organização dos jovens, utilização de iluminação e tecidos. Nestes últimos anos, a paróquia Nossa Senhora das Dores tem progredido com a presença de Padre Orlando e Padre Oswaldir, sempre presentes na comunidade e em meio aos paroquianos, auxiliando em tudo. No ano de 2015, houve missa campal do dia 1º de maio, relembrando os 75 anos de paróquia e realização desta semana jubilar.
Nós somos a Vila Operária. Esta é a Vila Operária. Em nós está a inovação de Padre Bellini, o carisma de Padre Orlando e a seriedade de Padre Oswaldir. A Vila Operária, sempre movida pela paróquia, abençoada por Nossa Senhora das Dores, será sempre lembrada por todos nós, pelas antigas gerações e novas gerações. Agradecemos imensamente a todos que participaram diretamente e indiretamente da caminhada desta vila, matriz e capelas.